O terceiro episódio de The Last of Us começa com Joel pegando pedras em um rio e as empilhando, numa espécie de memorial a Tess. Ele sente falta dela. Essa ferida ainda tá aberta. Já é o episódio 3 e as mãos de Joel ainda estão com as marcas da surra, da violência que ele praticou contra um guarda, que rememora suas feridas antigas com a sua filha. Feridas que ele disse que curariam rápido, mas que não curaram. Algumas feridas só se curam com muito tempo, ou com muito amor. Ele volta até onde Ellie está, ele a deixa ficar com seu casaco, arremessa de longe alguma comida. Ele tá cuidando dela, mesmo estando ainda ferido, por dentro e por fora. Ele cuida, mas se mantém à distância. Distância essa que é expressa quando eles caminham sobre a ponte, mas que aos poucos, na medida que eles caminham nesse mundo devastado, tendo somente um ao outro, vão se aproximando. Eles caminham até conhecidos de Joel, Bill e Frank, que são os personagens principais dessa história, que volta 20 anos. Nós somos apresentados a Bill, um homem que se isolou do mundo no seu bunker particular e que só por isso sobreviveu ao massacre dos soldados que mataram mulheres e crianças inocentes. Bill sobrevive por 4 anos, sozinho, vivendo naquele vilarejo seu. Bill é um anarquista. Bill é um conspiracionista. Ele acredita que os policiais são da nova ordem mundial, acredita que são todos nazistas. Ele tem a bandeira de Don't Tread on Me na sua parede. Uma bandeira que marca luta de libertários nos Estados Unidos. Pessoas que não confiam em autoridades públicas, pessoas que se armam e se protegem e se defendem do apocalipse. Calhou do apocalipse acontecer. Calhou dos policiais virarem todos nazistas. Calhou que o conspiracionista estava certo. Ele consegue, finalmente, o seu ancapistão. Não existem mais forças políticas ali, agora a cidade é dele, agora as regras são deles, agora as leis são dele. Ele pode viver a sua vida sem nenhuma autoridade, sem nenhum governo sobre ele. Ele sai de casa, mas ele continua sendo o homem no bunker, protegido do apocalipse lá fora, intocado das forças que estão para além do seu próprio mundo. Até que um outro homem, Frank, cai em uma de suas armadilhas. Bill, que inicialmente era arredio com Frank, permite alguma aproximação. Bill, que antes queria que Frank fosse embora, cuida, alimenta e veste Frank, mesmo que à distância, mimetizando o relacionamento entre Joel e Ellie. Ele senta longe na mesa da refeição, mas terminam lado a lado para sempre. Narrativamente, a história de Bill e Frank impulsiona o modo como nós interpretaremos o relacionamento de Joel e Ellie. Bill, que antes odiava o mundo, encontrou alguém que valia a pena salvar. Bill, que antes vivia pelo salve-se quem puder, aprendeu a salvar quem ele podia. A carta que é lida ao fim do episódio menciona a Tess, mas agora é Ellie que será protegida por Joel. E da mesma forma como a série nos mostra uma mudança positiva em Bill por causa de Frank e vice-versa, já temos algo dito aqui sobre o futuro do enredo. Joel não está simplesmente salvando Ellie. Mais do que encontrando alguém que valia a pena salvar, ele está sendo salvo também. Joel teve que sair do seu bunker muito a contragosto. Encontrou Ellie e a está salvando, mas ele também inevitavelmente vai ser transformado por esse processo. Ao fim do episódio, a música de Bill e Frank é ouvida por Joel e Ellie, o que deixa claro que aquela história, de alguma forma, é um microcosmo de outro microcosmo. Bill e Frank, de algum modo, são Joel e Ellie. Quando Joel fala que os soldados mataram mulheres e crianças porque pessoas mortas não podem ser infectadas e não podem infectar, Joel deixa claro pra gente que matar outro, se afastar do outro, o isolamento mesmo de mulheres e crianças, é uma forma de evitar ser tocado pelo outro. Soldados preferem matar pessoas que não estão infectadas para evitar que elas sejam infectadas e os prejudiquem no futuro. Bill preferiu se esconder no bunker para que ninguém o tocasse, entrasse no seu mundo particular. Joel prefere afastar as pessoas para que ninguém encontre as suas feridas internas, que não curaram muito rápido. Sejam soldados, Bill, Tess, Ellie e Joel. Todos estão afastando os outros. Alguns com assassinato violento, outros com mentiras, outros com bunker, literal. E nisso, Joel, que antes tinha Ellie à distância, termina o episódio com ela ao seu lado, com os raios de sol iluminando seus rostos e ouvindo Long, Long Time de Linda Ronstadt, a música que Frank tentou tocar no piano quando ele e Bill se conheceram. Linda canta de um amor não vivido, mas sentido profundamente, em que ela tentou trazer a pessoa amada para perto, mas a pessoa sempre se afastava. Para ela, resta o tempo, mas ela ainda não sentirá esse amor por muito tempo. Bill, que tentou afastar Frank inicialmente, deixou que ele se aproximasse. Analogamente, o fio condutor da história de Joel e Ellie mostra eles distantes numa ponte, terminam com eles lado a lado em um carro. Joel e Ellie estão se aproximando para salvarem quem puder, e eles começarão salvando um ao outro. O episódio começa com cores frias, com Joel sozinho, junto a um rio, em luto, e termina com cores quentes, com Joel e Ellie lado a lado, em direção a algum futuro, ouvindo sobre o amor.
Bill era um homem que se bastava. Ele diz em carta que odiava o mundo, que ficou feliz que todos morressem. Ele se basta ao ponto de sentar-se para comer com um guardanapo no colo, para não sujar a roupa, mesmo em um mundo que acabou. São bons modos de higiene no apocalipse, porque ele não tá nem aí pro apocalipse. Ele não tá nem aí pro mundo lá fora, é tudo sobre ele mesmo. Ele é um homem em um bunker, mas ninguém se basta. Joel é um homem no bunker. Ele também é sobrevivencialista. Ellie, ao seu modo, também tá presa no seu próprio mundo. Joel mente sobre a cicatriz no seu rosto, porque foi a cicatriz que aconteceu no dia da morte da sua filha, assim como Ellie mentiu sobre estar sozinha na mordida que recebe. Eles estão afastando pessoas, mas estão se aproximando pouco a pouco. O amor fez o Bill baixar a guarda. O amor talvez faça Joel baixar a guarda. Bill era literalmente um sobrevivencialista, e ele coloca em risco a própria sobrevivência por causa daquele cara. E o mesmo acontece com o Joel. Ele não ama essa menina ainda, assim como o Bill ainda não amava o Frank, mas essa história de amor quer nos dar o cenário do que haverá entre este homem e esta menina. É a expectativa que a trama nos dá. O que fica é, Joe e Ellie também acabarão mortos lado a lado, depois de amarem e mudarem um ao outro. Eles vão encontrar beleza na vida, ao seu modo, através de deixar que alguém entre nos seus bunkers interiores. A gente só vai saber ao decorrer da trama. O que já sabemos é que Joel tem alguém para salvar e proteger. Não é mais a Tess, agora é a Ellie. Quando a Ellie lê a carta, e colocar a carta na voz da Ellie é de uma sensibilidade particular, a gente tem o luto do Joel jogado sobre ele. É a marca de um dos seus maiores fracassos. Foi o próprio Neil Druckmann, um dos criadores da série, que falou que aquela carta era mais um lembrete das falhas de Joel. Ele falhou em proteger sua filha, falhou em proteger sua parceira romântica, o irmão dele tá desaparecido e agora ele tem aquela criança pra proteger. Qual vai ser a próxima falha do Joel? Ele diz no começo do episódio, quando percebe Joel de luto e a responsabilizando de alguma forma pelo que aconteceu com a Tess, de que ele escolheu aquilo. Ele escolheu levar. Então, não a culpe, não me culpe. É um prenúncio do que aconteceria com Bill e Frank também. Eles escolheram um ao outro. Um escolheu receber o outro, como dois adultos cientes de suas decisões. Eles escolheram como morreriam. O sobrevivencialista decide deixar de sobreviver, já que o outro virou a sobrevivência dele. É o me ame do jeito que eu quero que o Frank pediu. Não existiam regras acima deles. Bill é um anarcocapitalista. Ele não tem outras regras sobre ele. Não tem nenhum governo sobre ele. Ele encontra suas próprias regras, no fim das contas, naquele relacionamento. Ele decide se limitar às regras do outro também. É uma história de amor quase intocado pelo apocalipse, onde o anarquista radical da bandeira de não mexa comigo quer viver o seu amor e a sua vida à sua maneira. Não importa o que o resto da sociedade diga, não importa o que o resto do governo diga, não importa o que Deus pense deles. Eles vivem pelas suas próprias regras. Eles vivem pela sua própria lei. Homossexualidade é pecado? Não importa para eles. Justiça com as próprias mãos? Assassinato em nome de se defender? Ele fazia suas regras, sempre fez, vai continuar fazendo. Da mesma forma, Joel escolheu aquela jornada e precisa lidar com as consequências daquela jornada. Logo, um Joel que vê o mundo com olhos de desesperança e apatia. Joel não vê nada demais em um avião ou em um carro, mas Ellie não conhecia nada daquilo. Ela nasceu depois da destruição. Os seus olhos estão descobrindo coisas maravilhosas que podem passar desapercebidas pelo fato de nós já considerarmos tudo isso como lugar comum. Ela se arrisca em troca de nada, descendo num porão, ou melhor, em troca de algo que a gente julga quase nada, exploração e aventura. Ao mesmo tempo, ela passa a conhecer as mazelas da maldade humana, em um mundo que tá doente, que precisa de cura. Na abertura, o fungo se espalha, mas há a silhueta de Joel e Ellie que caminham juntos nesse mundo infectado. Neil Druckmann, mais uma vez, diz que cada episódio é uma pequena reflexão sobre onde o amor pode te levar. Ele diz que esse episódio é a versão pura e inocente disso. E eu entendo que em um mundo sem Deus, homossexualidade é tratado em termos de pureza. Mas suicídio me parece mais apropriado às tragédias. Qual é a real tragédia aqui? É a tragédia de uma vida que não tem mais nenhum propósito, a não ser no outro. Quando o outro se vai, não vale a pena continuar. O Bill, que teve forças para sobreviver a um apocalipse, jamais teria forças para sobreviver em um mundo sem o Frank. E a certeza que é aquilo que amamos perto de nós que faz com que pouco se importe o fim do mundo. Nosso mundo está naqueles que nós amamos. É nos nossos amores que encontramos nossos tesouros, para citar Jesus Cristo no Sermão do Monte. É como vemos na última cena do episódio. Não é sobre o que está lá fora, é sobre de qual janela você observa tudo. Em todo relacionamento sempre há o risco da frustração e da dor. O isolamento pode nos dar sobrevivência, mas não vai nos dar o motivo para viver. Mas normalmente, eutanásia, suicídio, não é o tipo de coisa que a gente trata como puro e bonito. Mas em um mundo como aquele, alguns julgamentos se tornam diferentes. Em um mundo onde Deus não é considerado, quando nós perdemos os nossos objetivos particulares, a vida realmente não parece fazer sentido. A única forma de encontrar um sentido para além da derrocada daqueles que nós amamos é se nós tivermos um amor para além desse mundo. Se os nossos relacionamentos são todo o nosso mundo, é tudo o que há, quando eles minguam, a gente morre. Frank e Bill ficaram juntos a vida inteira. Escolheram morrer
na velhice. Mas no mundo real, fora da ficção e da fantasia, nós projetamos amores, nós colocamos a nossa vida nas pessoas, mas nós não estamos num apocalipse. Existe todo um mundo à nossa volta. E existe uma realidade para além desses relacionamentos. Quando eles minguam, quando eles acabam, quando eles duram a vida inteira, e então um dos dois vai embora. Ainda existe uma vida a ser vivida. Ainda existem regras sobre as nossas cabeças. Ainda existe um valor da existência que faz com que a transferência daquela morte da série para as nossas vidas reais não seja nunca apropriado. Há uma beleza naquela morte, assim como há uma beleza em Romeu e Julieta, que morrem no fim da história. Mas nenhum de nós acha que é normal que vidas se encerrem por causa de amores que se vão. Na vida real, nossos amores passam por muitas coisas. Podem até não ser correspondidos, como na música da Linda Ronstadt. É por isso que eu discordo do Druckmann. Eu acho que o que tá colocado vai muito além da intenção do autor. A intenção do autor é mostrar o amor puro. Pra mim, essa história tem um quê de tragédia também. É um mundo que acabou. São dois homens que acabam se bastando. De forma que quando um dos dois vai embora, não tem mais por que permanecer. Faz sentido dentro daquele microcosmo, mas quando esse particular se torna universal para nossa existência, a história fica um pouco mais triste do que ela realmente parece. E é interessante como a beleza daquele episódio, a beleza daquele relacionamento, na verdade representa algo muito triste sobre a existência. De que se o mundo acaba, de que se a realidade em volta da gente não faz mais sentido, se não existe nada além das nossas cabeças, e se esse mundo é simplesmente uma busca pelas nossas próprias regras pessoais, quando os nossos tesouros particulares se vão, simplesmente não existe mais nenhum sentido para viver. Haverá um mundo lá fora a ser visto, a partir de uma janela, de onde sai o cheiro da morte. Se não houver nada além de nós, se nós criarmos as nossas próprias regras e vivermos os relacionamentos pelos nossos próprios meios, o mundo lá fora talvez seja realmente frio e não haja motivo para continuar, já que tudo está tão infectado pelo mal. Agora, antes de encerrar, tem algo que eu tenho que comentar. A gente acabou de fazer uma pequena análise, um pequeno ensaio sobre uma história de amor homossexual. E você sabe que eu sou um cristão, alguém que tradicionalmente acredita que a prática homossexual é um pecado. Como é que eu posso lidar, então, com uma história assim? E bom, talvez esse seja o momento apropriado para explicar parte da minha filosofia na leitura de histórias. Eu entendo que o pecado também pode ser bonito. E isso é um dos grandes perigos e uma das maravilhas de boas narrativas. Deixa eu explicar isso. No episódio 3 de Last of Us, ser um anarquista radical e conspiracionista parece uma coisa boa. Ter um relacionamento sexual livre parece uma coisa boa. Ter um parceiro homossexual parece uma coisa boa. O suicídio na velhice parece uma coisa boa. Tem muita coisa errada que parece como algo belo nessa história. Isso é ruim para nós que somos cristãos, já que são valores que nós não compartilhamos sendo divulgados como bons. E isso tá nas mídias aí de forma geral. O sexo livre, o divórcio, vingança, são coisas que compõem o imaginário social em muitas peças de mídia. São tratados como coisas boas e a gente tem que saber como lidar com isso. Claro, existe um clima cultural que trata o relacionamento homossexual como algo eticamente aceitável, tanto quanto qualquer outro tipo de ética de relacionamento. Não tem como nós esperarmos algo diferente a partir de uma cultura de mídia que não é cristã. O pecado está representado em toda parte e nós precisamos reconhecê-los, identificá-los e ter plena consciência que o mundo ao nosso redor vai tratar o pecado em termos belos. Não tem pra onde ir, porque é isso que o mundo é. Se você não entender isso, você pode ser levado pela beleza do pecado. Você pode pensar, a partir da Bíblia, que a homossexualidade é pecado, mas questionar a própria fé por uma trama que mostra o relacionamento homossexual como algo belo e bonito. Se você consome mídia de massa, você precisa ser bem firmado em suas convicções. Agora, mesmo assim, também existe um caminho de apreciação de histórias que representam o que nós julgamos errado. Uma boa história se torna universal por ser profundamente enraizada no que é local e particular. Pessoal, eu gosto de literatura russa. Eu sou tocado por Tolstói, por exemplo, porque ele era tão vividamente russo que se tornou quase universal. Em ser tão profundo naquilo que ele era, ele conseguiu ser para aqueles que não são o que ele era. Eu não sou russo, mas eu acabo tocado por um drama russo. Existem textos com dramas femininos que sobrepassam a feminilidade, acabam tocando homens, ou roteiros sobre racismo e escravidão, que são tão profundos no trato do drama do escravo e do negro, que se tornam dores universais para povos de toda a raça. E é por isso que o romance de Bill e Frank consegue tocar até quem julga que Bill e Frank estavam em pecado. Porque o drama humano existe, a homossexualidade existe, e há como histórias profundas ultrapassarem barreiras pessoais. Uma história de amor entre um homem e uma prostituta é uma história de pecado, como no Moulin Rouge, mas pode ser uma bela história se for profunda e bem construída. O suicídio de um casal apaixonado é um clássico shakespeariano, como eu já citei aqui, mesmo que nós sejamos contra o suicídio. Somos contra a justiça com as próprias mãos, e mesmo assim, apreciamos histórias de heróis. Rorschach, talvez um dos meus personagens favoritos da história do cinema, é literalmente um fascista. O personagem V, do V de Vingança, também é um personagem extremamente cativante, uma história incrível, de um terrorista torturador.
E ainda assim, essas histórias fazem sentido dentro da sua trama. Elas não podem ser trazidas diretamente pra cá, mas elas se tornam microcosmos que representam outros fatores da existência. Então, o que é que nós fazemos como cristãos diante de histórias que representam atos pecaminosos? Nós encontramos o que há de universal nessas histórias. Pensa na série documental sobre a tragédia da Boate Kiss. Eu assisti com minha esposa, terminei ontem de assistir. Os jovens que morreram naquela boate estavam em uma balada. E eu acho que é pecado jovens estarem em uma balada. E mesmo assim, eu sou muito tocado emocionalmente a assistir aquilo. Por quê? Porque eu passei a achar balada algo normal? De jeito nenhum. Mas porque existem vários fatores universais ali. O desespero diante da morte, a perda dos filhos, a injustiça pública. Do mesmo modo, a prática homossexual, a minha ética cristã, é pecaminosa. Mas eu posso achar dores universais em uma história que representa um pecado. Depois do episódio, algumas pessoas mandaram mensagem pra mim no Twitter, assim, dizendo: Iago, boa sorte com o roteiro, você vai precisar. Pessoas mandaram mensagem no inbox: como é que é isso aí? Como é que vai fazer um mundo cópia? E veja, se tivesse caído na armadilha uma mulher e eles fizessem sexo sem compromisso, você acha que eu receberia esse tipo de mensagem? É claro que não. Porque o que incomoda não é a representação de um comportamento pecaminoso, mas a representação específica da homossexualidade. Então não é nada sobre Deus no fim das contas, não é sobre santidade, não é sobre Bíblia, não é sobre fé. É um problema para além disso. Pode ser preconceito, pura e simplesmente. Você pode achar que a homossexualidade é um pecado pior que os outros. Talvez seja só sua repulsa natural a um indivíduo que é pecaminoso como qualquer outro pecado. Não é a ofensa a Deus que te incomoda então, mas é um tipo de pecado específico que te incomoda mais que os outros pecados. Se essa fosse uma história de um homem e uma mulher que se apaixonam e fazem sexo, eu também estaria diante de uma história que a minha cosmovisão rejeitaria, trataria como algo pecaminoso. Mas eu posso mover essa história do seu particular para um universal que alcança também a minha vida. E essa é a beleza da arte. Não conseguir ver o que é belo dentro das representações de estilos de vida desse mundo pode ser uma forma legítima de lidar com as histórias. Não quero fazer ninguém consumir aquilo que lhe ofende a consciência. Mas é muito comum que as pessoas não só supervalorizem o pecado da homossexualidade como acima dos outros, mas diminuam a gravidade de tantos outros pecados que estão representados o tempo inteiro na mídia. Eu pulo cenas de intimidade homossexual em seriados, do mesmo jeito que eu pulo cenas de intimidade heterossexual. Se eu tivesse um homem e uma mulher naquela cena do quarto, trocando beijos um em cima do outro seminus, eu não assistiria, porque isso vai contra a minha fé. O problema é que a maioria dos que se ofendem com cenas homossexuais não se ofendem com cenas de lascívia heterossexual. Então eles não estão ofendidos com o pecado, estão ofendidos com a homossexualidade. Toda a mídia que nós consumimos está cheia de pecado. Se você só percebe isso quando gay aparece, então a sua repulsa não é santidade, a sua repulsa é só outro pecado. Agora, pra dizer que não falei das flores, algo me incomoda particularmente aqui. Falando sobre esse episódio em outro momento, o Neil Druckmann diz o seguinte: minha filosofia nesse show tem sempre sido: se for ser a mesma coisa ou algo pior, a gente permanece onde o jogo está. Se for melhor, nós desviamos. Em teoria tá muito certo, é uma ótima forma de lidar com o roteiro, mas eu acho que a aplicação não foi boa aqui. Bill morrer junto do Frank foi o primeiro grande erro da adaptação pra mim. Transformar uma história muito trágica, já que eles brigam e originalmente o Frank se enforca e o Bill encontra enforcado, em um final feliz, é uma escolha possível. Não é, meu Deus, o fundo do poço, precisa tudo ser uma tragédia. Tudo bem que haja uma história que tem um quê de felicidade. Aquela dupla não termina, mas continua junto. Mas o que mata é não existir interação entre aqueles dois e Joel e Ellie. Seria muito mais forte que Frank morresse mais drasticamente. É uma escolha de roteiro fazer diferente. Tudo bem, mas o jeito que foi feito transformou aquele episódio em um grande filler, que não avança a história direito. É um ótimo filler, mas é em detrimento da história maior. Ellie lê a carta, é uma coisa sensível, mas Bill interagindo com Joel e dando a ele a informação da carta era muito melhor. Se a morte do parceiro motivasse alguma atitude que fizesse o Bill ajudar de alguma forma o Joel e a Ellie, amarraria os núcleos de forma muito melhor. Deixar uma carta com a chave do carro, pra mim, é um deus ex machina. Bill não sabia da necessidade que ele estava suprindo. Por mais que o relacionamento homossexual seja totalmente crível naquele contexto, e o roteiro tenha nos dado uma boa história por meio dessa interação, é lamentar em escolherem um recurso pior, a fim de valorizar a beleza da história menor. O jogo sempre teve representação de homossexualidade. A parte 2 possui tramas incríveis envolvendo dilemas LGBT, mas nada era solto. Nenhum caminho existia por si só. Tudo era a serviço da trama maior. E aqui, a trama maior perde. E a gente sabe que é uma decisão influenciada pelo clima cultural. É lacração? Você pergunta. E eu sempre tive uma definição de lacração na minha cabeça. É quando o roteiro fica pior, em nome de defender uma pauta cultural. Se a pauta cultural tá dentro de um roteiro bem feito, é apenas um roteiro bem feito, defendendo uma pauta cultural. Eu não chamo isso de lacração. Então, dentro desse conceito, é lacração? Eu vou dizer que é. Eles escolheram prejudicar um pouco a trama maior em nome de uma história que só tá ali, sabemos, por causa de uma pauta social que tá muito em voga hoje em dia. Mas eu preciso confessar que é de longe a lacração mais competente e mais bem feita que eu já assisti em uma série de televisão. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso.